Glória a Deus. A gente tem que transferir, transmitir aquilo que a gente recebeu do Senhor, aquilo que nós recebemos do nosso Pai. A gente não pode guardar um tesouro tão precioso que mudou a nossa vida, que transformou a nossa história. A gente tem que transmitir, tem que levar adiante a palavra do Senhor. Eu sou grato a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Não pude estar aqui na terça-feira passada. Tirei aí uma semana com a esposa, com a filha. Mas acompanhei o culto de domingo. O presbítero Júnior trouxe uma palavra maravilhosa acerca da verdadeira liberdade, né? O ser humano é verdadeiramente liberto, né? Em Cristo. Quando a gente encontra Cristo, quando a gente recebe Cristo, quando a gente encontra Jesus, aí sim, a gente é livre. Mas a gente tem uma liberdade que não pode ser confundida com libertinagem, né? A gente é liberto do pecado, do aguilhão do pecado, para servir a Deus e fazer a vontade daquele que nos libertou, né? Muito boa, acompanhei o culto domingo, acompanhei a doutrina, terça-feira do professor, né? Vai ser de lanchinho, rapaz. Foi um banquete aqui pra gente. E eu me deleitei, né? A gente arrancar as máscaras, né? Sermos sinceros. Talvez tenha gente que estava aqui terça-feira que não lembra o que é que ele pregou. Mas eu vendo pelo celular, assistindo lá, sem máscaras, vivendo a verdade, sincero, sem cera. Muito bom. Glória a Deus pelas nossas vidas. E eu, sempre que é uma terça-feira, irmãos, eu confesso para vocês que eu sempre tremo, sabia? Dia de terça-feira para mim é um dos dias mais tensos da minha vida. Sério. Ainda sou assim. E quero continuar sendo. Quero continuar sendo. E eu peço a Deus, eu oro a Deus, Senhor, dá uma palavra para me levar para a tua igreja, Senhor. Aquilo que teu povo precisa ouvir. E às vezes vem uma cajadada, né, mais forte. Às vezes vem uma palavra mais leve, né? Mas sempre a palavra. Jamais podemos chegar aqui sem que seja pautado na Bíblia, na palavra. Ela é nosso guia, né? E eu pedi uma palavra ao Senhor, e essa palavra, por incrível que pareça, demorou muito a vir, irmãos. Porque eu estava pedindo, estava orando, pedindo e orando e tudo. Veio ontem à noite, no finalzinho da noite. Eu digo, Deus, me ajuda. Aí ele disse assim, eu vou pregar primeiro para ti. Eu vou dizer primeiro o que tu precisa ouvir, para depois tu passar para eles. Aí eu fiquei muito alegre, irmão, com o que eu ouvi de Deus. E está lá em Êxodo. Não tem esse não. E vocês conhecem muito bem, capítulo 14. E eu vou ler só o versículo 14. Só um. Êxodo 14. Está aí já no telão, né? Eu pedi a Deus uma palavra e Ele me disse isso aí. O Senhor pelejará por vós, e vos calarei. O Senhor pelejará por vós, e vos calarei. O momento aqui era tenso. O momento aqui era tenso, era um momento de muita tensão. O povo estava saindo do Egito. Já tinha acontecido aqui as pragas. E o povo estava naquele momento difícil. Momento que muitas vezes nós todos nos encontramos. Momentos difíceis. E às vezes nós nos esquecemos, como este povo fez.
O povo tinha sido testemunha visível de muitos anos de escravidão. Testemunhas visíveis de muitos anos de sofrimento. Trabalhando no Egito, suando, sofrendo. Muitas vezes levando chicotadas. Aí eles verem o momento em que Moisés chega ali, enviado por Deus, o eu sou. E Deus começa a pelejar por eles, Deus começa a guerrear por eles, e Deus começa a fazer por eles o que eles não poderiam fazer. E vem as pragas, não vou detalhar nenhuma delas. Até que eles conseguem sair do Egito e vão em direção aonde? Eles vão em direção aonde? Eles iam em direção a Canaã. Porque às vezes a gente pergunta, eles iam para onde? Não iam para o deserto. Eles iam passar. É diferente. Mas quando chega ali na beira do mar, né? Conta a história, vocês conhecem? Muito bem. Depois de tudo que eles passaram, depois de tudo que eles tinham visto, depois de tudo que eles tinham presenciado, eles parece que se esqueceram. E confrontaram, e até mesmo afrontaram a Moisés, no versículo 11, dizendo, não tinha sepulcro lá no Egito não, para nós morrer lá. Tu tinha que trazer a gente para cá. Mostra aqui a fragilidade humana, a fraqueza do ser humano, quando ele não conhece o seu Deus, quando ele não tem intimidade com o seu Deus. Eles se esqueceram do que Deus tinha feito por eles. Eles esqueceram de tudo que Deus tinha feito por eles. Eles se esqueceram até das coisas ruins que eles passaram lá. Mas da cebola, do tomate, do pepino, disso eles não se esqueceram. Mas da chicotada, do sofrimento, da escravidão, das pragas, se esqueceram. Mas do pepino, da cebola, eles não se esqueceram não. Eles reclamaram, eles bateram de frente. E muitas vezes nós temos esquecido do que Deus tem feito por nós. Muitas vezes a gente tem esquecido de quantas guerras, lutas, batalhas e pelejas o Senhor tem ganhado em nosso lugar. E quando Ele nos coloca em uma posição que parece um pouco desconfortável, a gente se esquece do que Ele fez de bom por nós. E era o que esse povo estava fazendo. Era o povo reclamando. Era o povo ali batendo de frente. Vamos morrer aqui, vamos morrer aqui. E o abençoado do Moisés dizendo, calma. Não temais. Estais quietos. Vede o livramento que o Senhor vos dará. Às vezes nós estamos assim, irmão. Nós estamos desesperados, nós estamos reclamando. E ainda estamos melhor do que o que nós estávamos. Mas mesmo assim reclamamos. E muitas vezes a gente tem que chegar e dizer, calma, vai dar certo. Fica tranquilo, te prepara para o livramento que Deus vai te dar. O negócio está tão sério que nem nisso mais as pessoas estão acreditando. A gente chega para dar uma palavra de ânimo para alguém. Aí é mesmo, né? Será? Acho que não vai acontecer isso não. Eu não sei, acho que não vai dar certo não esse negócio não.
E a gente, meu irmão, levante a cabeça, vai dar certo, você vai conseguir, o Senhor é contigo, Deus vai suprir, Deus vai fazer na tua vida aquilo que tu não pode fazer, e o irmão fica incrédulo. Era o povo reclamando, e Moisés dizendo, te prepara, Deus vai fazer, te prepara, Deus vai mudar, fica quieto, Deus vai batalhar, aquilo que tu não pode fazer, Ele vai fazer na tua vida. Irmãos, parece que a gente tem vivido desse jeito, tem se esquecido que Deus luta por nós. Deus luta por nós. Nesta passagem, neste pequeno versículo, a gente entende isso. A gente entende na primeira coisa que não passamos, ou não aprendemos, ou não vamos estar nunca sozinhos. Se você está aqui hoje, se você está me ouvindo aí hoje, saiba que você nunca estará sozinho. A partir do momento em que você crê em Deus, que você confia, que você pratica a palavra do Senhor, que você acredita nesta palavra, você sabe que você nunca lutará sozinho. Você nunca vai lutar sozinho. Sempre Deus vai guerrear ao seu lado. Quando você tem um comportamento de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, quando você se posiciona, que vem a luta, que vem a batalha, que vem a guerra, e você se posiciona como homem de Deus, como mulher de Deus, você não vai lutar sozinho. Deus vai lutar com você e por você. E da mesma forma que eu preciso entender isso, eu tenho que saber que eu nunca vou conquistar a vitória apenas pelo próprio esforço. Não é só pelo meu esforço. Às vezes as pessoas fazem as coisas e vêm num momento difícil, e aí vai lá e ela mete a cara e vai com aquela coisa e tudo, e toma a frente, aí Deus vai, abençoa, resolve. Aí ele se esquece de agradecer porque acha que foi pela capacidade dele. Você nunca vai lutar sozinho, e as suas conquistas, as suas vitórias, nunca vai ser somente pelas tuas forças. Você precisa entender isso. O Senhor pelejará por vós. Todas as nossas conquistas só são possíveis porque o Senhor luta por nós. Cuidado para que não suba para você, não desça ao seu coração, melhor dizendo, o ego, a prepotência, a arrogância. A gente tem visto muito isso. Pessoas se achando, eu sou bom, eu sou o melhor, tudo. Quem sou eu, essa aqui sou eu. Se eu não estiver lá, não vai funcionar. Se eu não estiver lá, não vai fazer. E se eu estiver lá, tinha sido melhor. Não. Nunca é somente pela sua força. Sempre vai ser pelo Senhor ao teu lado. E quando Deus entra na batalha, ninguém pode confrontá-lo. Quando Deus entra na batalha, ninguém pode confrontá-lo. Quando você coloca Deus na frente, ninguém pode confrontá-lo. Todos aqueles que ousaram desafiá-lo tiveram um fim trágico. Todos aqueles que ousaram desafiar a Deus tiveram um fim trágico. E nós precisamos entender o poder do nosso Deus, através da nossa fé, da nossa confiança. E que muitas vezes as pessoas não entendem, e o próprio mundo não me entende, é esse sentido de ser senhor e ser servo. Porque o Senhor, Ele vai pelejar por nós. Ele é o nosso Senhor, que peleja por nós, e eu vou me calar. Deus é o nosso Senhor. Amém? E nós somos servos dEle, amém?
Pronto, na lógica do mundo, isso é difícil. Pela lógica humana é difícil. Porque na lógica humana, o Senhor, Ele faz o quê? O Senhor, Ele domina. Não é isso? Ele é o Senhor. Ele domina. O Senhor, Ele domina. E os servos apenas trabalham e servem ao Senhor. Geralmente não é assim. O Senhor da história, o Senhor, o chefe, lá, o dono do negócio, e ali embaixo estão os servos, e Ele apenas domina sobre os servos, e os servos trabalham e servem a Ele. Na lógica humana é isso aí. E as pessoas muitas vezes não entendem. Mas nós temos um Deus tão bom, irmãos. Nós temos um Senhor tão bom, um Senhor tão maravilhoso nas nossas vidas, que o nosso Deus, Ele é um Senhor maravilhoso e bondoso. Já pensou? Um Senhor maravilhoso e bondoso, que trabalha, que luta e que combate por nós. Você já imaginou você ter um Senhor que está acima de você, que tem todo o poder, que tem toda a glória, que vai lutar no teu lugar? Dá para entender? No mundo não. Como é que pode um Senhor sair do seu lugar para ir lutar, para ir batalhar, para defender o servo? É o servo que tem que fazer isso. Mas Ele é tão maravilhoso, tão bondoso, que Ele faz por nós. E não existe outro além dele. Bota aí Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha. Um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Quando nós esperamos em Deus, quando nós confiamos em Deus, quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, o Deus poderoso, Ele vem trabalhar para o servo. Esse é o nosso Deus. Por isso Moisés disse isso: calai-vos, aquietai-vos, fiquem calmos, fiquem tranquilos, porque Deus vai batalhar, pelejar e lutar por você. Irmãos. E tem momentos na nossa caminhada cristã que a gente está desanimado, está ali fraco. Aí Deus olha do céu, olha para mim, olha para você, aí vê a gente chorando. E a gente ali de joelho no chão, dobrado, clamando: Pai, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. Eu estou passando por tanta coisa difícil, por dificuldade. Eu não sei como resolver esse problema. Eu poderia fazer tudo que fosse no mundo e ainda não dava certo. Eu estou esperando. E eu estou confiando em Ti, clamando em Ti, Pai. Mas eu sei que isso vai acontecer. Mas eu mesmo não posso fazer. Quantas vezes nós se sentimos em alguns momentos assim da vida? Perdidos, desesperados. Isso aqui não vai dar para me resolver, não. Isso aqui não tem jeito, não. Aí Deus pega e diz: pô, espera ainda. Eu vou botar tu só para assistir. Eu vou entrar na batalha e vou resolver. E vou botar tudo só para assistir. Quantos exemplos na Bíblia nós temos
comportamentos como este que Deus realizou na vida de homens e até mesmo de reis, de profetas, de sentar, senta aqui, deixa que eu resolvo. Tu vai fazer do jeito que eu disser, tu faz só do jeito que eu te mandar, que o resto é comigo. Quantos irmãos? Vamos começar por Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. Quem foi que lutou ali? Para derrubar aquela muralha? Foi Deus que derrubou aquilo que eles não poderiam derrubar. Foi Deus que fez aquilo que eles não poderiam fazer. Gideão, junto o povo Gideão, é a hora de lutar. Quantas vezes Deus tem trabalhado na vida do homem, e o homem não tem feito nada, fica só aí e assiste. Tem dessa também, irmão. Nem sempre, mas tem dessa. Josafá. Eita glória. 2 Crônicas, não é isso? Capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Bota aí o capítulo 20. De 2 Crônicas, o versículo 1. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns dos outros amonitas vieram pelejar contra Josafá. Ah, todo mundo arrumado lá, preparado, né? Para pelejar com Josafá. Bota lá para o 14. Bota no 14 para ficar mais... É grande o texto. Vai lá para o versículo 14. Aí depois que Josafá reuniu o povo, aí botou o povo lá no processo da busca, no processo da oração, no processo da comunhão, no processo da dependência de Deus. Quando ele fez tudo isso, aí o Espírito Santo veio e disse assim: então espera ainda, olha. No meio da congregação ele chegou e falou sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Bota lá. E Jaziel disse: dai ouvido todo o povo, o povo de Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temas, ou não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Olha aí, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Tem coisa na tua vida que é Deus que vai fazer. É Deus que vai pelejar, não é você. Você vai tentar, vai se levantar, vai correr, vai voltar, e Deus é que vai realizar. É só você ficar na posição, é só você ficar no lugar, é só você entender o projeto de Deus para a sua vida. Vamos seguir do 17, simbora até o 22. Nesta peleja não tereis de pelejar, parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao segredo, irmão. E levantando-se os levitas, dos filhos dos coatitas, dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecoa, e saindo ele, e pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro, crede nos seus profetas, e prosperarei. E aconselhou que o povo ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a sua majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, e ao
tempo em que começaram com júbilos e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Meus irmãos, vocês estão prestando atenção nisso aqui? Olha, é com louvor, é com jejum, é com oração, é com adoração, é com compromisso, é com a vida pautada na palavra do Senhor, que Ele vai te dar vitória e vai pelejar e vai fazer na tua vida o que não pode fazer. Um parêntese aqui para o ministério de louvor. Em todos os momentos que Deus pelejou pelo povo, sem o povo ter que fazer esforço, tinha música. Trocava trombeta em Jericó, trocava trombeta em Gedeão e tocaram louvor aqui. Você pensa que o louvor é brincadeira? O louvor ia na frente, os cantores, os músicos iam na frente daqueles que estavam com as armas, eles abriam o caminho louvando ao Senhor. Então não brinque de ser crente, músico, cantor, faça a obra de Deus com responsabilidade. Deus vai cobrar de cada um de vocês que toca aqui ou canta. O rei Josafá só assistiu de camarote o Senhor lutando pelo povo. Ai, como é bom eu entender isto, eu saber que eu estou com dificuldade, que eu estou ali numa prova, que eu estou ali numa luta, mas eu entender que se eu louvar, se eu adorar, se eu ler a palavra de Deus, se eu jejuar, se eu buscar a face do Senhor, Ele vem e resolve, irmão. Isso não é para qualquer um, não. É só para quem é crente. Ele faz. Ele faz. Um pouquinho mais na frente, Êxodo capítulo 15, versículo 3, quando eles estão comemorando. Pode ser até que seja a doutrina da semana, da terça que vem, para a gente continuar. Ele diz assim: o Senhor é varão de guerra. Senhor é o seu nome. Ele luta por cada um de nós. Ele busca em cada um de nós a verdadeira adoração, para que a gente possa chegar diante dele de forma que o agrade. Muitas coisas não têm acontecido, irmãos, nas nossas vidas, porque a gente tem sido incrédulo, porque tem faltado fé, porque a gente tem buscado pouco. Não achar ruim, não ache ruim não. Em nome de Jesus. Tem buscado pouco, tem orado pouco, tem lido a Bíblia pouco, tem tido compromisso pouco, e alguns nada. E é porque sabe que tem um Deus poderoso. Já experimentou milagres, prodígios e maravilhas de que Deus tem feito. E ainda tem os exemplos da própria palavra de Deus. Muitos exemplos da Bíblia que revela que Deus luta a nosso favor, irmãos. Mas nós precisamos ter um comportamento diante dele, diante da sua face. Os dias estão cada dia mais piores, difíceis. E a gente entende que tem um Senhor que luta por nós. E que muitas vezes pega até a nossa própria luta, chama para ele e diz: me dá que agora é minha. E a gente continua cambaleando ou cocheando em dois pensamentos, como o povo estava vivendo naquele momento. A gente parece que anda se esquecendo do que já foi, do que já fez, do que já passou e do que Deus tem feito nas nossas vidas.
Deuteronômio capítulo 1, versículo 30, diz: o Senhor vosso Deus vai adiante de vós. Ele pelejará por vós, conforme a tudo o que fez convosco, diante dos vossos olhos no Egito. Lá na frente ele dá mais um exemplo para o povo. Era ele fazendo, era ele lutando, e o povo reclamando, e o povo sem acreditar, sem querer seguir, sem querer fazer, sem querer ir, olhando para um lado, olhando para o outro, se preocupando com um, se preocupando com o outro, tendo uma visão, o outro tendo outra visão, meu irmão, e aí virava uma confusão. E Deus olhava e diz: vão, eu sou o Senhor vosso Deus, eu vou diante de vocês, eu vou pelejar por vocês, do jeito que eu já mostrei para vocês lá no Egito. Ele estava querendo dizer assim: olha, eu já fiz tanta coisa lá e vocês parece que se esqueceram. E o irmão está dizendo aqui que é amnésia espiritual. Às vezes tem dessa, eu já tinha ouvido o obeso espiritual. Que ele só faz comer e não entrega nada. Não entrega nada, não transmite nada. Ele é o crente inchado, só tem para ele. Mas Deus sempre botando aqui: olha, a nossa luta também é a luta do nosso Deus, irmão. Pastor, o que é isso? Pastor, o senhor está com conversa? É não, irmão. Deus tem prazer em nos abençoar. O salmista já dizia isso. Ele tem prazer na bênção, da prosperidade do seu servo. Deus tem prazer em ver o seu servo abençoado. Deus não tem prazer em ver você sofrendo, não, meu irmão. Quando você está ali sofrendo, passando por angústia, passando por tribulação, olha, a vontade de Deus é te tirar daquela situação. Agora você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar em relação a isso. Em relação a esse comportamento de entender que Deus, Ele é um Deus que luta pelas nossas vidas. Deuteronômio capítulo 9, também, do versículo 1 ao 3, diz assim: ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão. A gente começou lá no Mar Vermelho. Aqui já para passar o Jordão para lutar em Jericó. Aí Deus diz: ouve Israel, hoje passarás o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu. Não era a visão que teve lá dos 12 espias, né? Eles foram espiar a terra, né? Tem gigante, tem gente grande lá, não tem o quê, a terra é boa, mas ficaram com medo, né? Aí diz: não, vocês vão possuir a nações maiores e mais fortes do que vocês. Olha aí, irmão. Deus chegar para o povo e dizer assim: olha, vocês vão passar o Jordão, tá certo? E vocês vão possuir. Ele estava decretando nações maiores, mais poderosas e mais fortes do que vocês. Se o caba não tiver entendimento e intimidade com Deus, ele já pensa logo no... Não, mano, é maior do que a gente, é mais forte do que a gente. Cidades grandes e muros que vão até os céus. É um susto grande, é uma palavra de desânimo, né? Mas Deus estava querendo dizer para eles, ó, que não importa nada disso. Não importa se tem pessoa mais forte, se tem nação maior, se tem cidade grande, se tem muro que vai até o céu, que tem filho de gigante. Está dizendo que tem tudo isso. Se ele dissesse isso para nós hoje, talvez algum desistisse hoje. Eu lá vou lutar com gigante, com cidade que... Como é que eu vou chegar com um muro que vai até o céu? Que arrumação, mas que promessa é essa, meu irmão?
Se fosse de nós, alguns aqui voltavam. Já achavam isso aqui impossível. Quem resistiria diante dos filhos dos gigantes? Ainda faz uma pergunta. Aí ele diz aqui, ó, sabe, pois, hoje, que o Senhor teu Deus, que passa adiante de ti, mais uma vez. Ele dá toda a dificuldade que o povo vai encontrar lá na frente. Está querendo dizer, vocês vão encontrar dificuldades grandes na vida de vocês. Cada um com a sua. Porque tem gente que pode chegar e dizer assim, poxa, aconteceu isso com o pastor Israel. E ele ficou desse jeito, mano. Mas se fosse eu, uma besteira, viu? Isso aí para mim é uma besteira, eu não tinha ficado assim. Mas pode ser que você passe alguma coisa que eu possa dizer assim, mas isso é uma besteira, irmão, ficou desse jeito só por causa disso. Aí que vai avaliar aonde vai o nosso nível de dependência e confiança em Deus. Deus estava querendo dizer para aquele povo que não importava o tamanho do problema. E eu preciso entender isso na minha caminhada cristã, ainda mais nos dias de hoje, como foi lido aqui pelo nosso evangelista, que viveu Abacuque. Ainda mais nas dificuldades que nós enfrentamos hoje como igreja e como pessoas. As dificuldades são grandes, mas Deus disse, não importa o tamanho do problema. Quantas vezes você já ouviu isso, irmão? Por quê? Porque o Senhor teu Deus, Ele vai diante de ti. Ele mostra o problema, mas Ele mostra a solução. Ele mostra a dificuldade, mas Ele mostra a solução. Ele disse, o Senhor teu Deus vai adiante de ti. Por quê? Porque Ele é como um fogo consumidor, que os destruirá, e os derrubará de diante de ti, e tu os lançarás fora. É interessante isso aqui, irmão. É muito interessante. É muito interessante isso aqui. E cedo os desfarás, como o Senhor te tem falado. Ele mostra o problema, Ele mostra a solução. E Ele diz assim, você vai só lançar eles fora. Você vai só desfazer deles. Quantos problemas tem aqui? Quantos corações hoje aqui estão atribulados com algum problema? Quantas pessoas aqui têm perdido a sua paz por causa de um problema? Quantas pessoas aqui têm perdido a sua fé por causa de um problema? Quantas pessoas aqui têm deixado de orar por causa de um problema? E o Senhor nesta noite diz para nós, Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há de que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Isaías 45, 2, ele diz, eu irei diante de ti, mais uma vez.
Eu irei diante de ti. Eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, né? Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Ele falando a Ciro, né? Aqui ele estava falando a Ciro. Ele endireita os caminhos tortuosos. Ele quebra as portas de bronze. Tu pode endireitar caminho? Tem alguém aqui que endireita caminho? Porta de bronze. Tu despedaça ferrolho com tua mão. Só com a mão. Só Ele. Precisamos entender, queridos, que Jesus Cristo deve ser o ponto da nossa vida. O centro, na verdade, da nossa vida. As nossas vitórias vêm através deles, sempre por intermédio de Jesus. Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 57. Mas graças a Deus, né? Que nos dará vitória. Mas graças a Deus que nos dará vitória. Por nosso Senhor Jesus Cristo. A sua vitória é Jesus Cristo. Com Jesus Cristo, você vai vencer. Com Jesus Cristo, você vai conseguir. Com Jesus Cristo vai acontecer. Aquilo que você não pode fazer, com Jesus Cristo, vai se realizar na sua vida. Para terminar, vamos ler Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6, diz assim: ó, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, qual a promessa? Não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. O Senhor é o nosso ajudador. Ousemos dizer. Paulo diz, ousa, diga com ousadia, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador. Declara que sem Ele você não pode, sem Ele não acontece, sem Ele não se realiza, sem Ele não vai dar certo. E não temerei o que me possa fazer o homem. Bendito seja o nome de Jesus. Fique de pé, meu amado. O Senhor peleja por nós. O Senhor peleja por nós. Essa luta que você está passando, esta dificuldade que você está vivendo, o Senhor vai pelejar contigo. Ele vai diante de ti, Ele vai na tua frente e vai derrubar a muralha, vai quebrar os ferrolhos, vai derrubar as portas de bronze, vai consertar os caminhos tortuosos, porque o Senhor é contigo. Quem é Ele que pode fazer? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Se tiver algum irmão que queira vir aqui na frente, eu não sei o que você está enfrentando. Se estiver passando alguma coisa que aos teus olhos é impossível, quiser vir hoje aqui diante do Senhor do altar, pedir a graça de Deus, pedir a ajuda do Senhor, pedir para que Ele venha e supra, pedir para que Ele venha e realize na sua vida aquilo que você não pode fazer. Ah, Jesus, venha com fé, venha com ousadia.
para o povo de Israel passar. Obrigado, meu Deus. Do lado com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória. quando esse Olha aí, irmã. Meu Deus. e não puder atravessar, quando este homem com fé Chame por ele hoje. Chame por ele hoje. não tenha medo, irmão, se atrás sem parar, Deus vai te atravessar e você vai encontrar o hino da Vai. vitória. Toda vez que o Vai dar certo. tiver que passar, Vai dar certo. caminhando esse homem Vai, Senhor, agora, Senhor. Visita, Pai. mais difícil. Quebra a corrente. Quebra as cadeias. Chamar esse homem que ele tem Resolve, Senhor. passares pelos Resolve, Senhor. e nas Faz hoje, meu Deus. mãos afogar. Hoje, meu Deus. Amanda, vai. Menina, Senhor, beleza. Amanda, menina, cada raia subiu. Meu Deus. Toda vez que o mar vermelho tiver sangue lá no esse homem parar, eles são mais difíceis que mais te tem. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passar pelo fogo não vai se queimar. Se tu consegue, não vou abandonar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor, no hino de vitória, Ele vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém vai fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite hoje em dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. E basta somente esperar o que Deus irá fazer. És maravilhoso, Jesus. És tão maravilhoso. Quando ele estende as suas mãos, é
Então louve, louve, simplesmente louve. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais usar. Ele trabalha pra tem bênção hoje, tem bênção chegando pra você, tem bênção chegando, tem bênção chegando pra você. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, com muito louvor. Estenda as mãos para cá, igreja. Estenda as mãos para cá, igreja. Evangelista Marcílio vai orar. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, o Senhor que é maior do que os céus, o Senhor que é maior do que a terra, o Senhor que é maior do que todas as coisas. Pai, nesta noite, ó Deus, aqui está, Senhor, estes irmãos, estas irmãs, homens e mulheres prostradas diante do teu altar, Senhor, te pedindo, ó Deus, que o Senhor tome providência, que o Senhor lute por eles, que o Senhor guerreie por eles. Pai, nesta noite, adentra com providência, Pai. Faz aquilo que eles não podem fazer, meu Senhor. Vai quebrando os laços agora, em nome de Jesus. Está, Senhor, impedindo que teus filhos receber a bênção. Coloca por terra agora toda a muralha, em nome de Jesus. Coloca por terra, meu Senhor, agora todo o empecilho, em nome de Jesus. E caia por terra agora. Que o inimigo de nossas almas possa se retirar, meu Deus, e o teu povo receberá vitória, e o teu povo engrandecer o teu nome. Vai quebrando os laços, as correntes, os ferrolhos, as portas, os portões de bronze. Vai caindo por terra agora, em nome de Jesus. Toda arma forjada contra o teu povo seja desfeita agora, em nome de Jesus. E o teu povo agora possa caminhar da vitória. Pai, em nome de Jesus, repreende as enfermidades. Repreende, meu Deus, as lutas, dificuldades, as tristezas dos corações. Ó Deus, causas impossíveis. Ah, Senhor, que há para o homem, mas para o Senhor não é impossível. Portanto, meu Deus, agora dá ordem aos teus anjos e dá vitória, meus irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a vitória. Em nome de Jesus, receba a vitória. Os irmãos podem voltar para os seus lugares, amados. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei. Mais uma vez, para terminar.
Aleluia.